Is that a girl or is that a boy? Do they play with dolls or do they play with toys? I have to know the pink or blue now. How will people think of you if they don't know how? Girl or boy? Girl or boy? Eu sempre tento buscar minha transgeneridade no agora, porque eu acho que é no agora que ela existe. E é no agora que eu tô fazendo ela. Por outro lado, não tem como eu dizer que, tipo, desde que eu me lembro de mim mesma, desde o comecinho, desde que eu era criança, eu sempre percebi que eu não gostava dessas imposições. Eu não gostava das pessoas me mandando fazer certas coisas porque eu era menino. Eu sempre, tipo, questionava muito isso. Os direitos de menino nunca me incomodaram. Agora, os deveres de menino sempre me incomodaram. Muito. Sempre me incomodava muito. Todas aquelas coisas que eu não podia fazer por ser menino me incomodavam muito. E eu sempre me sentia muito violentada quando eu era mais criança. E eu era punida por eu, sei lá, brincar de boneca. Ou por eu me comportar de certa forma. E eu lembro, tipo, desde muito cedo, assim. Eu lembro, tipo, de pessoas falando pra mim: não faz isso, isso não é coisa de menino, não faz aquilo, blá blá blá. Eu acho que todas as pessoas designadas homem vivem isso. Eu sempre fui viadinho, eu sempre fui a bicha na escola. Eu nunca, por exemplo, achei legal coisa de homem fazer. Eu nunca, tipo, eu sempre achei tudo ridículo. Eu sempre achei todas essas coisas ridículas. Coisas de carro e futebol. Nossa, futebol, tipo, não. Desde a infância, eu tive algumas dificuldades para me enquadrar nessa sociedade marcada pelo binarismo do homem e da mulher. E as pessoas ficavam me chamando de menina na escola e eu não gostava daquilo porque eu olhava e pensava, eu não sou menina, né? Mas também a ideia de menino não era muito aceitável para mim porque, de acordo com essa divisão binária que prevalece socialmente, há um papel esperado para meninos e para meninas desde o nascimento, né? Então, há brinquedos de meninas, há brinquedos de meninos e todas as atividades assim são separadas pelo gênero, né? Então, até mesmo brincadeiras na escola, né? Havia grupos de meninos e de meninas e eu me recordo que eu não me enquadrava bem em nenhum deles e não entendia aquilo porque não eram questões que me eram inteligíveis. A minha vivência ela foi marcada por uma questão, né, de não enquadramento do gênero, né, ou seja, do que se espera que o menino faça, como ele haja, como ele se porte socialmente. Todo mundo fala, né, que sempre soube, descobriu que era trans com 12 anos, 5 anos, 10 anos. E eu não sabia, não fazia a menor ideia, mas também porque, sei lá, eu não podia. Eu cresci num ambiente em que várias expressões eram muito reprimidas, assim. Então, sei lá, desde sexualidade até uma escolha de um modo de vida mais livre mesmo. Minha mãe me criou para ser uma princesinha, fazer faculdade, casar, ter 2 filhos com um marido cis hétero perfeito. E é isso, ela chegou a falar pra mim uma vez que ela sabia que eu só ia ser feliz se eu casasse com um cara e tivesse 2 filhos. Eu sempre escolhi os personagens meninos. E em todas as brincadeiras, e sei lá, teatro, de escola também. E eu gostava de as roupas que meu pai usava, por exemplo. Então ele sempre usou camisa. Eu gostava muito de camisa, relógio, essas coisas que ele usava. Mas eu achava que, sei lá, a socialização foi boa nesse sentido de me restringir, porque eu achava que não era pra mim. A minha infância é muito louco, porque eu não tenho muitas lembranças dela. Como eu ainda não sabia direito o que eu era, eu me distanciava muito, porque eu me via muito como a menininha, sabe? Porque eu era loira, de olho claro, todo mundo falava que eu parecia Barbie. Então eu senti que eu fiquei um tempo da minha vida meio que rejeitando essa infância.
Às vezes me perguntam se eu tinha notado que eu gostava de mulheres também, ou se eu me sentia, às vezes, deslocada com as meninas. Eu sempre me senti deslocada com as meninas, assim, quando elas falavam sobre, sei lá, meninos ou, sei lá, se cuidar. Muitas vezes eu me sentia um peixe fora d'água com as minhas amigas. Masculinidade é uma coisa que sempre vão te passar que você não faz. O discurso é esse. Você não consegue, você não tá fazendo direito, mas você é uma mulherzinha, você é uma marica, mas é blá blá blá. E o homem, isso cria na cabeça do homem ou da pessoa designada homem aquele medo constante de ser feminino. Ser homem requer habilidade. Eu acho que não só ser homem, eu acho que performar o gênero requer habilidade. Porque é uma competência, no final das contas, que você desenvolve. Você é forçado a desenvolver. Eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos. E a gente foi na padaria de noite. Eu, meu pai e minha irmã. Aí eu peguei uma Fanta de vidro. Aí a gente foi voltando pra casa. E aquilo tava gelado. Tinha acabado de sido tirado do congelador e tal. Aí eu peguei a Fanta e enrolei na minha camiseta, assim. Fui carregando aquilo daquela forma, né? Pra amenizar porque dói a mão, né? Quando tá frio. Nossa, quando meu pai viu aquilo, ele tipo... Você é louco, por que você tá fazendo isso? Por que você tá carregando isso? Você não é homem pra carregar isso direito? Você não tem resistência e tal. Aí brigou comigo dessa forma. Aí meu pai pegou, chegou em casa, foi na geladeira, quebrou um pedaço de gelo e me mandou. Foi comigo andando de quarteirão, assim, o quarteirão inteiro. Comigo segurando aquele gelo na mão. Falando assim pra todo mundo que passava, tá vendo ele tá fazendo isso? Porque ele é um viadinho, não sei o que lá mais. Quando você subverte seu gênero desde criança, você carrega uma culpa por constranger pessoas. É muito cruel o que fazem. Tipo, você carrega uma culpa por constranger pessoas. É uma chantagem emocional. Não, olha o que você tá fazendo com seu pai. Olha como é que seu pai tá se sentindo porque você é uma bicha. Olha só, você é suja, blá blá blá. Isso é socialização masculina. Isso é imposição de gênero. E aí fica a questão. Se o gênero é uma coisa tão natural e inata como as pessoas gostam de dizer, por que é preciso tanta violência assim pra você fazer uma pessoa performar o papel de gênero certinho? Se preza pela agressividade do homem, pela passividade da mulher. São coisas que marcam as pessoas, né? Porque nem todo garoto deseja ser violento, nem todo garoto gosta de brincadeiras violentas. Eu gostava de trocar roupa de Barbie. E era escondido, a gente brincava no quarto, quando alguém abria a porta, eu largava a boneca assim, né? Porque era algo inaceitável ali. No meu imaginário infantil, eu estava cometendo um crime desonroso. Teve esse processo muito forte de repressão, tanto que, sei lá, eu fui descobrir que eu gostava de ficar com mulheres logo depois que eu comecei a ter uma vida sexual, que foi quando eu entrei na faculdade. Faz bastante tempo que eu venho me revelando, saindo de todos os armários para minha família, porque, né, tem vários armários. Tem um armário lésbica, que eu já saí faz um tempo, acho que 5 anos. E foi muito complicado, foi a primeira vez que abriu a porta para todas essas questões na minha casa. E a minha mãe não aceitou nada bem, porque ela é uma pessoa que acredita no modelo de família que ela mesma construiu. E ela achou então que, já que as leis da natureza dizem que tem macho e fêmea, e é assim que nascem os bebês, eu deveria estar com um macho, já que eu sou uma fêmea. Com 16 eu beijei a primeira menina. Quando eu era criança eu fazia ginástica olímpica. E eu convivia com várias meninas com um corpo bonito. Eu sempre ficava olhando, mas eu nunca entendia que eu desejava aquele corpo. E aí eu fiquei com a primeira menina. Aí eu contei pra minha mãe, pros meus pais, 2 dias depois, eu não consegui guardar. Falei, não dá pra guardar, preciso, porque rola as coisas, né, tipo de culpa. E é pesado isso. Então eu lembro que eu não conseguia dormir. Eu falava, preciso contar pra minha mãe que eu fiquei com uma garota. Falei, mãe, preciso te contar uma coisa. Ela, você tá ficando com meninas. Aí eu, como você sabe? Foi difícil pra ela, tipo, ela não rejeitou. Falou, se essa é a sua felicidade, tá tudo bem. But, se eu pudesse escolher, eu não escolheria por causa do preconceito. Ela demorou 3 anos pra conseguir falar, minha filha tem uma namorada. I'm
tanto que pela primeira vez, por me amar também, não dói, nem um pouquinho. Pela primeira vez, o meu amor criou frutos e flores. E olha que jardim lindo que floresceu. Ai, meu Deus! Eu acho que é isso. Eu lembro que ao falar da minha sexualidade pela primeira vez com a minha mãe, né, o sair do armário, foi uma situação engraçada porque ela me perguntou o seguinte, né? Primeiro, quando eu comecei a conversa naquela tensão imensa, foi algo do tipo, morena, tu tá metida com drogas, né? E ao cabo, né, ela chorou porque infelizmente a maioria dos pais e mães não espera que o filho ou a filha seja um dissidente sexual, né? Depois de chorar muito, ela me perguntou assim, mas você não vai se vestir de mulher, né? E aí a primeira vez que eu apareci em casa com um batom, eu lembro que ela olhou assim, né? Depois de me cumprimentar, me abraçar e tal, ela perguntou, o que é isso? Aí eu falei, é batom. E aí não se perguntou mais nada sobre, a gente começou a conversar sobre outras coisas, mas eu entendo a dificuldade da grande maioria das pessoas, porque não é todo mundo, por exemplo, que tem o apoio da família, que é algo assim de grande importância, né, para a afirmação das identidades também. Eu era gay, eu sempre percebia. Eu sempre sabia. E a homossexualidade é uma espécie de transgeneridade, porque ela já subverte o gênero nessa questão do desejo, né? Do desejo sexual e da sexualidade. Até que eu percebi que isso não era muito, assim, que não era só isso, sabe? Porque sempre rolou ao redor da sexualidade. Mas depois eu fui percebendo que não era bem assim, que, tipo, tinha uma coisa a mais a ver ali. E aí quando as pessoas começaram a perguntar e quando eu comecei a colocar pra fora desejos que eu tinha, como por exemplo ter barba ou, sei lá, fazer musculação e comecei a vestir as roupas que eu mais gostava, foi que tudo foi surgindo. E as pessoas chegaram a me perguntar, tipo, desde quando você quer ser homem? E eu lembro que eu ficava na frente do espelho pensando, se eu não sou uma mulher, eu sou o quê? Porque eu não sou um homem. E eu tinha certeza de que eu não era um homem, só que não fazia sentido eu ser mulher. E aí eu ficava me perguntando, eu olhava na frente do espelho e falava, não, mas será que eu sou mulher? Mas eu não sou. E aí um amigo meu, que estudou comigo quando eu era criança, veio falar comigo e ele estava nos grupos de pessoas não binárias, e eu vi os grupos, eu pedi para entrar. E aí ele veio falar comigo, falando que ele era uma pessoa trans, que ele era não binário. E aí eu comecei a descobrir que tinha outras pessoas que também não se identificavam nem como homem nem como mulher. E aí eu comecei a construir uma militância em torno disso, porque era o que cabia com o que eu sentia e com o meu corpo. Já não quero mais saber de tela dessa novela. Preciso mesmo remontar. Remonta o amor. Remonta, remonta. Ai, 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 ai. Remonta a dor. Como eu não me achava mulher, eu achei que eu tinha que ser algo. Sair de uma caixinha tem que entrar outra, né? Aí eu achei que eu era transhomem. E aí aos poucos eu vi, não preciso ser transhomem, sabe? Não preciso... Era muito binário ainda pra mim, ser transhomem. E aí eu comecei, talvez eu não seja nem homem nem mulher, o que que eu sou? Oh my gosh. Aí falaram, ó, talvez você seja não binário. E me colocaram num grupo de não binário no Facebook. Aí eu lembro que eu li os relatos e eu falei, yes! Alguém entende, porque até então eu não entendia nada do que eu sentia. E quando eu vi que tinham pessoas relatando as mesmas coisas que eu sentia, foi acho que a primeira vez que eu senti que fazia sentido eu estar no mundo, sabe? Bom, essa tatuagem eu fiz pensando
nas minorias, que na verdade, algumas minorias, não todas, mas que pra mim a maioria nada mais é que um conjunto de minorias. Então as minorias são a maioria. Aqui é uma pessoa negra, aqui é um nordestino, aqui é um velhinho, aqui é uma pessoa considerada gorda na sociedade, né? É uma criança, uma pessoa com deficiência, uma pessoa negra com black power. E aqui é um ser humano, que pode ser tudo, mas eu fiz muito pensando na minha luta, assim, das pessoas transexuais, travestis, não binárias. Quando eu comecei a ler sobre não binariedade, eu percebi que não, sabe? Isso de alguma forma isso daí fala comigo, fala pra mim, tipo, eu me encontro nisso. Porque, de fato, eu nunca fui binária, eu nunca me encaixei dentro dessa ideia binária de gênero. O que é o binário de gênero? É um binômio onde cada elemento se define como oposto e complementar ao outro. Então, peraí, qual a relação que se estabelece aí? Eu sou homem porque eu não sou mulher. Isso nunca entrou na minha cabeça, é isso que nunca entrou na minha cabeça durante o meu desenvolvimento. Nunca pra mim ficou claro o que era ser homem, o que era ser mulher, pra eu saber que eu não era uma coisa porque eu era outra. É interessante que até o nome que você dá para essa generalidade, que é não binário, você afirma por meio de uma negação. Eu acho isso muito problemático, porque você está sempre reiterando o binário, né? Então eu não sou algo, eu sou um não algo. Hoje eu sei que a minha existência é concreta e que a minha existência é real e que ela é válida, eu não estando dentro dessa categorização de corpos. No que tange a questão da identidade não binária, há algo assim que me traz um enorme desconforto, porque há muitas pessoas que, eu não sei se por má fé ou se por uma questão de ignorância mesmo, elas simplesmente negam a nossa identidade, nos anulando como sujeitos, assim, né? Embora a gente não tenha um movimento institucionalizado, por exemplo, de pessoas não binárias, há uma série de pessoas não binárias por aí, né? Muitas delas que se afirmam como tal, ou pessoas que, por ter uma performatividade desviante da norma, possam ser enxergadas como não binárias ou queer, né? Isso não significa que a bandeira da abolição do gênero resulte necessariamente no apagamento de todas as identidades já constituídas, através de lutas históricas, né? Mas isso aponta tão somente para a possibilidade de coexistência de identidades, né? Que haja o homem, que haja a mulher, que haja a travesti, que haja o homem e a mulher trans, mas também que hajam pessoas que não se enxerguem nesses binômios. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. O gênero é uma forma de controle que, enfim, diz respeito a tudo. A como você se veste, a como você se comporta, com quem você se relaciona, a quanto dinheiro você vai ganhar no seu trabalho, a quantas horas de trabalho você vai ter na sua jornada, ao que você faz dentro da sua casa, a quem você presta satisfação ou não. Acho que o movimento não binário tem muito a ver politicamente com quebrar todos os padrões de gênero, todos os padrões de masculinidade e feminilidade. E, mais do que isso, mostrar que o sistema de controle de gênero, por gênero é frágil e que não faz o menor sentido para ninguém, assim. Sendo mulher, você não é obrigada a fazer nada que te dizem que uma mulher faz, assim como sendo homem, você também não é. Me recordo que a primeira experiência assim, de transgressão de gênero, ela ocorreu numa recepção de calouros. Foi uma intervenção que fizemos, né? Em que os meninos se vestiam de saias e afins, passavam um batom e as meninas colocavam um bigode. Eu percebi que a reação das pessoas não foi assim algo muito positivo, né? Algumas pessoas olhavam assim achando estranho, outras achavam engraçado e algumas pessoas olhavam com aquele olhar que quem sofreu com a violência
reconhece, né? E aí, a partir daquele dia, eu comecei a enveredar por esse caminho, né, da performatividade de gênero e passei a utilizar o batom no cotidiano, né? Eu saía de casa com batom e aí eu passei a ouvir muito mais insultos na rua, no transporte público. Depois, quando eu comecei a usar saia, pintar as unhas, a coisa foi só se acentuando. De as pessoas te pararem na rua para perguntar o que você é, sabe? Tipo, oi, eu sou um ET, acabei de descer na nave aqui na Terra, né? E a gente não sai por aí perguntando, ô fulano, fulana, o que você é? Qual é a tua, né? Ninguém faz isso. Às vezes eu tô muito preocupado com determinadas questões. Eu temo a minha integridade física, porque eu posso ser agredido por estar trajando acessórios e roupas ditas femininas, né? Hoje em dia, como uma forma de proteção e blindagem, né? Eu tenho o hábito de sair de casa com fone de ouvido, assim, no último volume. O que eu sinto hoje é medo. Quando eu estou no transporte público, principalmente, ou quando eu estou andando na rua. Eu sinto medo. Eu não ando em paz. Eu não ando, tipo assim... Eu não sei o que é andar em paz, mais. Eu odeio pensar nisso e falar isso, mas a sensação não é nem tanto um ser. A sensação é tipo um quando, sabe? É tipo assim... Será que é hoje? Quando você é trans, o seu corpo é um instrumento de resistência. Então, você pinta sua unha, você se maquia, e tudo isso é um símbolo de desacato, é um sinal de desacato a uma norma que diz que você tem que ter uma técnica de corpo diferente da que você tem. O que é essa mulher pra você? E aí eu fico pensando assim, se me perguntassem isso, eu não ia saber responder, porque eu não sei o que é ser mulher. Eu não sei, eu fiquei pensando, tipo, o que é ser mulher? É ser oprimida? Ser mulher é tipo... É ter um corpo feminino? Ser mulher, tipo... Eu não entendi, eu não consegui responder, eu não conseguiria responder. Ah, eu fiquei pensando, mas então tá, então o que é ser homem? E isso é tão louco, porque assim, você sabe o que é, você sabe, todo mundo sabe muito bem o que é ser homem e o que é ser mulher, mas a gente não sabe definir. Meu estilo de vida é considerado um estilo de vida masculino, é um estilo de vida de homem, mas eu não me acho homem, eu não me sinto homem, eu me sinto Lorenzi. Como pra mim... Gênero é uma coisa muito interna, muito do jeito que você vê a vida. Como eu me enlato, não importa muito se é não binário, se é mulher, se é... Passou a importar quando eu comecei a sofrer muito machismo. Eu me reassumi mulher por uma luta, totalmente. Só pela luta política. Ninguém sabe o que é ser homem e mulher, isso... É verbal, é uma coisa que a gente verbalizou o que padrões da maioria disseram. Eu sinto que padronizar foi meio que uma tentativa de mostrar o que é o ideal, né? Então, o ideal do masculino e o ideal do feminino. E ideal nunca é real. Não sei essa parte. Jeito de olhar. Eu de bigode. Sou Lorenzi, tenho 21 anos, faço publicidade, já trabalhei na área e pretendo fazer psicologia. Eu vivi que eu não cabia nem na caixinha de mulher, nem na de transhomem, e aí hoje eu me considero queer ou não binária, assim, porque eu tenho uma fluidez muito grande e hoje, como eu tô assim, boy, amanhã eu saio de vestido, saio de shorts, é bem mais raro, é bem mais fácil viver como menininho. Ayurveda é um sistema de saúde quase,
que funciona na Índia. São métodos de cura que começaram na Índia há 5.000 anos atrás. E eu vou me formar como terapeuta ayurvédica. Eu entrei na letras porque, como tudo na minha vida, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. E eu sabia que eu gostava de literatura. Mas o que eu sempre quis fazer mesmo, mas eu nunca soube colocar em palavras, é artes. E ultimamente eu tenho feito muitos trabalhos corporais, assim. Porque eu sempre achei que, dentre as minhas expressões artísticas, a que mais me representava corporalmente era a performance. Toda a minha arte tem muito a ver com o espaço que eu ocupo no mundo e quem eu sou e as minhas visões políticas, assim. Eu tento trazer isso de maneira um pouco menos panfletária e mais com trabalho estético envolvido. Comecei a usar a testosterona mais no sentido de vamos ver o que dá isso aí e como é que meu corpo vai estar com relação ao mundo agora com isso, né? E eu que sempre quis a barba, muito fortemente. E você acaba viciando no processo de mudança, assim. Porque, sei lá, você vê a potência do seu corpo de confundir e a potência que você tem se você muda algum aspecto no seu corpo, como isso repercute na sociedade. As pessoas que convivem comigo, elas veem como as pessoas confundem tudo. Não confundem, mas misturam homem e mulher, não sabem o que eu sou. As crianças me olham com uma cara tipo, que ser é esse, sabe? E eu adoro essa fluidez, eu adoro poder ser tudo. Internamente, essas coisas fazem muito sentido pra mim. Mas eu não vou mentir que na hora de viver num mundo totalmente binário, heteronormativo e machista, dá um tilt. Um tilt de ver as pessoas me olhando, isso é difícil. De entrar no banheiro correndo, porque se eu entro assim, as mães com crianças olham e falam, what the fuck? De eu estar no banheiro, as mulheres entrarem e olharem na plaquinha de novo para ver se elas entraram no certo. Mesmo não vivendo diariamente essa realidade, sabe? Porque eu sei que eu tenho meus privilégios também. De não fazer a mudança corporal, as pessoas criam menos preconceito. De ser branco, de olhos claros, ter ensino superior. Essa questão do binarismo ela é tão forte, né, que até na aparência das pessoas ela acaba refletindo, né? Então há necessidade, se você quer ser mulher, né, porque acho que é isso que as pessoas pensam, elas devem olhar pra mim e falar, isso aí é uma travesti muito mal sucedida, né? Não tem dinheiro pra se depilar. Mas não, né? Eu gosto do meu corpo como ele é, com os pelos, e eu acho que esse contraste do que é tido por masculino e por feminino, ele é fabuloso, assim, é a grande marca, é assim, o bigode com batom e a barba. Às vezes as pessoas questionam o binarismo de pessoas trans, mas eu compreendo, assim, absolutamente, porque se uma mulher trans não se adequa ao que se espera de uma mulher na sociedade, ela jamais será reconhecida como mulher, né? Então essas pessoas sentem a necessidade, eu acho que é uma necessidade bastante legítima, é uma necessidade que precisa ser respeitada. A minha decisão de se harmonizar, ela veio muito rápido. Nunca tive uma necessidade de vida ou morte de se harmonizar. Nunca tive aquela coisa assim, não, eu preciso ter outro tipo de corpo, senão eu vou morrer. Muito comum em narrativas trans também. Pra mim foi mais um processo de escolha consciente, tipo, de achar que não, que talvez eu seja mais interessante mesmo. A harmonização é esse processo de você declarar poder sobre si mesmo e de você... Pra mim, ela é um processo de eu aterrar a minha não-binaridade, de trazer ela pro concreto. Por outro lado, a partir do momento em que você, pessoa designada homem, faz essa transição de corpo para feminino, existe todo um discursinho tirano de corpo feminino esperando por você.
E você vai entrando e você vai participando daquele rolê pesado de você... Ah, não, mas peraí, gente, se eu ficar gorda... Ah, não, mas eu não quero ficar gorda, não. Aí, calma, peraí. Não, gente, olha só essa gordurinha aqui, não pode. Tipo, ah, eu acho que eu vou fazer uma depilação. Eu acho que a minha mão é muito grande, sabe? Nossa, eu tenho gogó. Nossa, o que eu vou fazer com o meu gogó, sabe? E aquilo ali, ó, vai entrando na sua cabeça. Aquilo ali é forte. Eu não sei o que mudou exatamente, mas alguma coisa mudou. Tudo. Esse aqui não sou eu, é o meu irmão. Caramba, mudou muito. Isso aqui foi tirado quando? Foi em janeiro, 12 de janeiro. Realmente, né? Porque a minha cara ficou mais preenchida, parece, né? Uhum. Ela ficou mais preenchida, de alguma forma. Aqui, ó, aqui já tava um pouco diferente a minha cara, eu acho. Uhum. E aqui eu já tava em TH também. Conforme eu vou fazendo a transição, eu vou percebendo cada vez mais que eu sempre quis isso e eu não percebia, eu não sabia. E cada vez mais que eu me olho no espelho e eu vejo meu rosto diferente, meu corpo diferente, isso me dá um preenchimento e parece que eu tô me vendo pela primeira vez de verdade no espelho. Parece que eu tô percebendo assim, não, finalmente é isso, você está aí. Nossa, demorou tanto pra eu perceber. Demorou tanto pra eu perceber que eu não era homem, eu tava pensando nisso ontem. Foi só quando eu comecei a realmente, acho que me harmonizar, é que eu me toquei, eu percebi que eu não tô no mesmo plano existencial com essas pessoas. Essas pessoas, elas vivem numa realidade outra que a minha, completamente outra. Eu sempre tive essa coisa de falar assim, não, eu não quero que o meu corpo seja assim, eu quero que o meu corpo seja de outro jeito. Então fazer alguma coisa, fazer maquiagem, eu vou pintar, eu vou alisar, eu vou fazer alguma coisa pra ele ficar do jeito que eu quero. E o hormônio é isso. O hormônio é basicamente isso. Só que num nível mais profundo. Os médicos sempre acham que é um distúrbio, realmente. Quando eu fui no médico para pedir a receita, ele falou, eu queria só que você passasse um psiquiatra antes, pra eu ter certeza que você é trans mesmo. Ele olhando pra mim, na minha cara, eu estou falando, moço, com essa voz, com este corpo que com certeza não é biológico, falando pra ele, moço, eu sou trans, me dá uma receitinha, vai, por favor. E ele falou, não, mas eu não tenho certeza se você é trans de verdade, eu preciso ver, eu preciso de algo que comprove que você tem essa doença. E, tipo, né, estamos em 2016, né, pelo amor de Deus, melhore, né, bicha, seja menos. A transgeneridade na medicina hoje ela ainda é vista como uma doença, como um problema de transtorno de disforia de gênero. Você não se encontra no seu corpo porque você tem algum desequilíbrio mental ou neuropsicológico que te impede de você se ver da forma normal, se encontrar dentro do seu corpo. Ainda existe uma carência muito grande de se discutir essas questões, né? De se falar sobre gênero e sexualidade. E é um tema proibido nas escolas, né? Porque se você trata de determinados assuntos na escola, você vai ter toda uma represália de colegas, né? Até mesmo pais que vão até lá tirar satisfação. O que você está falando isso, né? Para o meu filho, né? É o mesmo pai, a mesma mãe que não fala sobre essas questões com os seus filhos, mas ao mesmo tempo reage de modo muito negativo quando alguém resolve falar sobre, né? Mas eu ainda vejo assim que a educação é o único horizonte possível, né? É falando sobre gênero e sexualidade na escola, no processo educativo, que você vai ter aí um horizonte de melhorias. Quando se fala em criminalização da homofobia, é algo que sim, a curto prazo, resolve. Porque se a gente for pensar, há pessoas morrendo hoje por conta da homofobia, né? Então a gente precisa de uma resposta imediata. Mas isso o encarceramento não é a solução dos nossos problemas. Então é somente através de um processo de educação mesmo que você consegue transformar uma sociedade. Não há outro meio. Deixa eu batizar você, deixa
A gente fica mordido, não fica.